E o nosso tema de hoje é como não cair no engano da fé. Eu vou te contar uma coisa. Eu não sou muito ruim, eu não sou muito de me perder, não sou muito de me atrapalhar com caminhos. Mas vez ou outra, eu acho que eu sou espertão. Sabe, você já teve essa sensação de que você é um espertão? Que você vai fazer, vai passar na frente de todo mundo? E aí uma vez eu estava indo para Bom Sucesso, aqui em Guarulhos, e eu disse assim, eu não vou pegar essa pista lateral aqui, porque ela está muito lenta, eu vou pela pista expressa. E aí apareceu uma entrada, né? O Waze falou assim, entra à direita. Eu falei assim, não, eu sou mais esperto. Eu vou direto pela pista expressa, porque eu vou chegar mais cedo. Eu não vou ficar pegando esse trânsito todo aqui. Resultado, em vez de eu ganhar tempo nesse trajeto, eu fui adiante. Aí passou a entrada que eu tinha que passar e eu não tinha mais outra saída. O Waze tinha me dado a última saída e eu, espertão, fui adiante. Tinha certeza que tinha outra saída, mas não tinha. E aí eu fui adiante, eu continuei indo. Aí, resultado, passei a entrada, fui indo, procurando a próxima saída para eu conseguir retornar. Aí o que aconteceu? Chegou o pedágio. E eu não tinha pedágio na minha jornada. Aí eu passei o pedágio. Fui direto, fui andando. Aí teve um retorno, finalmente um retorno. Aí o que aconteceu? Fiz o retorno, paguei outro pedágio e sim cheguei no meu destino. Gente, às vezes a gente tá numa rota, né, e acha que está indo pelo caminho certo. É isso que eu chamo de engano. Isso é engano, né? E o problema do engano é que ele é pior que o erro. Porque o erro, você fala assim, não, eu sei que aqui é o caminho certo, mas eu vou pelo errado. Então eu fiz pela minha própria conta. Só que o engano me faz ir para um caminho que eu acho que está certo. Ou melhor, eu tenho certeza que está certo. E aí eu vou indo para esse caminho porque eu tenho certeza que está certo. Você já discutiu com alguém sobre algum tema? E você tinha certeza que a sua resposta era certa? E você defendeu com unhas e dentes, mostrou os seus lados, que você estava certo. E de repente, vocês foram conferir na internet e viu que a sua resposta estava errada? Engano, pessoal. Engano. Quando eu tenho certeza que eu estou indo pelo caminho certo, mas a entrada eu já passei. E aí o problema é que o engano faz a gente ir para um lugar que é longe da nossa rota. O engano faz a gente gastar mais. Eu tive que pagar 2 pedágios, que eu não ia pagar nenhum. O engano faz a gente perder energia. E o engano ilude a gente, porque a gente acredita que está no caminho certo. Agora, se o engano na vida cotidiana é ruim, é difícil, é complicado, imagina o engano na fé. Já pensou? Você caminhar numa jornada de fé e depois de muitos anos, de muita caminhada, você perceber que estava enganado? O problema é que tem muita gente sincera, mas sinceramente enganada, porque está andando no caminho que não é o caminho certo. Então esse é o nosso tema, como não cair no engano da fé. E eu separei 3 textos, 3 histórias. Uma que é o ensino de Jesus, uma outra é o ensino de Tiago, que é discípulo, apóstolo de Jesus, e a outra um exemplo prático na vida de Pedro. Então nós vamos olhar esses 3 textos que falam sobre enganos. E nós vamos tirar lições para a nossa vida, para a gente não ter que caminhar muito na nossa jornada antes de perceber que está enganado. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, clareia o conhecimento e a visão espiritual para enxergarmos o que o Senhor está fazendo. Suplicamos assim, em nome de Jesus, que nós não estejamos enganados, que nós caminhemos no caminho de vitória. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o primeiro texto está em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. É o primeiro texto que nós vamos falar, que nós vamos usar para explicar sobre engano, como não cair no engano da fé. Mateus capítulo 7, os versículos 13 em diante, diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então a primeira dica sobre o caminho do Senhor é que ele é apertado, que ele é estreito e que são poucos aqueles que entram por ele. Então, se você está numa via expressa, né, e que você não encontra nenhum obstáculo à sua frente,
em que não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema, desconfie. Porque o caminho do Senhor é estreito, a porta é apertada, né, que leva à vida. Mas a porta larga leva à perdição. Cuidado, versículo 15, com os falsos profetas. Esse é outro desafio. Nem todo mundo que ensina a Bíblia está ensinando a Bíblia de forma certa. Nem todos aqueles que vivem o Evangelho estão vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Então a gente precisa ter um outro cuidado de analisar e pedir a direção do Espírito Santo para entender se aquele caminho é correto, ainda que seja uma pessoa que você confie, que esteja falando, ainda que seja uma pessoa que tem frutos, inclusive, que tem ministério, porque, e mesmo assim, e outro aspecto, mesmo que seja você, irmão, mesmo que você tenha tido vitórias e tenha tido frutos, é necessário ter cuidado, porque nem tudo que dá certo é certo. Vocês, versículo 16, vocês conhecerão seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos frutos, vocês os reconhecerão. Então, nem todo fruto é indício de estar no caminho certo. É preciso analisar e concluir se é um fruto bom, e se é um fruto bom, a árvore também é boa. E aqui a paulada final do ensino de Jesus sobre pessoas que estão na fé, mas sinceramente enganadas. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu, Jesus respondendo, direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que palavra, gente, dura de Jesus. E ele está dizendo aqui que no futuro, as pessoas dirão para ele, Jesus, mas nós não fizemos milagre, nós não chamamos o Senhor, nós não clamamos, nós não oramos, nós fizemos campanha, nós não fomos na igreja, nós não cantamos no louvor, nós não fizemos ministério, nós não servimos os pobres, nós não fizemos, e Jesus estava falando assim, ó, eu não vos conheço. O primeiro engano da fé é o engano ministerial. Eu acredito que quando eu estou no ministério, quando eu estou envolvido com a igreja, quando eu estou envolvido nas atividades cristãs, eu já naturalmente estou no caminho certo. E Jesus diz claramente que esse não é o critério. E qual é o critério? Versículo 21, que nós já lemos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele não está dizendo que a gente não deve clamar o nome dele. Ele está falando que nem todo que clama. Mas para ser salvo, para se encontrar na fé, a gente precisa também clamar. Nem todo o que chama o Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então o critério não é o sucesso do ministério, não é o seu desempenho, não é a sua performance religiosa. O critério é fazer a vontade do Pai. Se você é uma bênção na sua igreja, uma bênção na sua comunidade, é uma bênção na sua ONG, uma bênção em qualquer lugar, só que a sua vida não condiz com uma vida em obediência ao Senhor, você está no engano. Sabe uma coisa que é importante, é uma coisa que muitas vezes acontece, é que há pessoas que são incríveis na igreja, que são fantásticas no trabalho social, mas são uma tragédia dentro de casa. Um dia um menininho falou, não sei se é história real ou é uma ilustração, mas conta-se que um menininho estava dizendo para o pai que era pastor, o pai que era um obreiro na igreja, falou assim, papai, a gente não pode morar na igreja? Aí o pai falou, meu filho, achou que o filho estava muito espiritual, né? Por que você quer que a gente more na igreja? Não, porque na igreja o senhor é tão bonzinho. Essa é uma realidade, em que na hora que as câmeras estão ligadas,
a gente é alguma coisa que não é em casa. Às vezes, para as pessoas de fora, nós somos simpáticos, nós somos bons ouvintes, nós somos acolhedores, mas para as pessoas de casa, né, para os nossos amigos íntimos, para a nossa família, às vezes a gente nem dá valor a eles. Isso é o quê? Engano. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos uma pessoa só em todos os lugares. A vontade do Senhor é que nós não sejamos só honestos e produtivos na igreja, na ONG, no trabalho, mas que nós sejamos em tudo, que nós glorifiquemos ao Senhor em tudo. Então é muito importante, gente, a gente não cair no engano do fazer e do fazer dar certo, naquelas coisas que estão dando resultado, porque os resultados aos olhos humanos são diferentes dos resultados aos olhos de Deus, porque o homem olha a aparência. O homem olha, está crescendo a igreja, olha, essa pessoa está dando certo na vida, olha, está crescendo na empresa, mas Deus olha o coração. Como é ele dentro de casa, como é ela na escola, como é a atitude dela no secreto, como é essa vida quando ninguém está vendo. Esse é o primeiro engano. Então, a gente precisa abrir os nossos olhos para não cair nesse engano da fé. Achar que está tudo bem e ouvir no final dos tempos, nem te conheço. Ai, que duro. O outro engano está em Tiago, capítulo 1, que diz assim, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera nas práticas dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Presta atenção agora, versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor. Religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O segundo engano da fé é a ilusão, é o engano do conhecimento. Está dizendo aqui que tem pessoas que são muito boas ouvintes, que elas ouvem, que elas estudam, que elas conhecem, que elas estão em todos os encontros, os eventos religiosos. E eles sabem muito, eles conhecem muito, né? Eles inclusive ensinam, porque conhecem. E as pessoas olham e dizem assim, poxa vida, essa pessoa conhece muito da Bíblia, muito crente. E o que Tiago está falando aqui é que se você é ouvinte da palavra e não pratica, você é um enganado. Enganado. Mais uma vez essa expressão, a gente tem certeza que está dando certo, porque a gente fez tudo que era pedido da gente, de que a gente conhecesse a Bíblia, que a gente ouvisse, que a gente acumulasse conhecimento, que do jeito que a gente fala, né, nosso dialeto cristão é a paz do Senhor, Deus te abençoe, bênção, varão, varoa, vaso. A gente tem um linguajar diferente, e a gente conhece porções da Bíblia, a gente já viveu no Evangelho por muito tempo, e a gente tem a ilusão, o engano de que essas coisas fazem de nós cristãos verdadeiros. E o que Tiago, o irmão de Jesus, diz é que quando a gente ouve muito, ainda que nós conheçamos muito, ainda que nós aparentemos muito, quando a gente não pratica, nós estamos no engano. E o critério aqui, um dos critérios que Tiago coloca, é a língua. Língua. Irmão, quando você não está diante dos olhos das pessoas, o que declara a sua boca? Quando as pessoas saem de uma conversa com você, elas saem pesadas, elas saem tristes, ou elas saem ungidas, abençoadas,
cheias do Espírito. Quando você está no trânsito, você é aquela pessoa que abençoa aqueles que dão fechada, você abençoa aqueles que passam na frente, você guarda a sua boca para não desonrar o nome do Senhor, ou você é alguém que não refreia a sua língua? E se alguém te vir no trânsito, vai dizer assim: quem é esse? Nossa, será que o irmão? Será que esse é o irmão mesmo? Você na sua casa é alguém que ouve desaforos da sua família? Ouve uma palavra atravessada e depois fala assim: ah, tudo bem. Eu não vou me exaltar, eu vou explicar. Pedro diz assim que nós devemos dar com paciência a razão da esperança que está em nós. Você tem essa paciência, meu irmão? De explicar, e de repetir, e de ensinar, e de atender com a sua língua. Você declara bênção sobre os seus familiares? Ou só na hora que bate o nervoso, a irritação, você tem língua para amaldiçoar? Tem língua para xingar? Tem língua para reclamar? Tem língua para reivindicar os seus direitos? Quem se diz religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Não sou eu que estou dizendo, irmão. Estou lendo a Bíblia, tá? Pode abrir na sua casa. Se a nossa língua não glorifica a Deus em todos os lugares, nós estamos no engano. E nós estamos incluídos naquela palavra de Jesus, que no último dia eu vou fazer a chamada e o seu nome não vai estar lá. E eu posso reivindicar Jesus, mas eu estava lá, eu conhecia muito da Bíblia, eu estava envolvido com o trabalho, eu falava muita coisa para os outros, eu ensinava, e Jesus vai dizer: não te conheço. Eu conheço aqueles que abrem a boca para me glorificar. Engano, irmão, engano. E a religião, aqui o segundo critério, religião de nosso Deus, que nosso Deus o Pai aceita como pura e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Você é alguém que fala muita coisa? Você é alguém que mostra, né, conhecimento, mas o seu conhecimento corresponde a atitudes, corresponde a amor ao próximo? Você fala do amor de Deus, mas você vive o amor de Deus? Você vive na prática? Essas são perguntas para diagnosticar se nós estamos no engano. Eu não quero fazer acusação. Meu propósito aqui nessa noite é nos alertar para a gente não caminhar muito pela pista expressa e estar achando que a gente está indo muito longe e no final a gente descobrir que está no caminho errado. O propósito dessa noite é um propósito de libertação, é a gente viver o evangelho todo, o evangelho verdadeiro, porque muitas vezes a gente está caminhando nessa trilha que a gente acha que está certo e por mais que a gente conheça essas coisas, por mais que a gente esteja aprendendo, no fundo a gente percebe que não está tendo resultado, que não está mudando dentro, que dentro eu continuo aflito, que eu continuo angustiado. Então, o que sai dessa reflexão é um caminho onde a gente está vivendo o evangelho de verdade, um evangelho que transforma. Então, é necessário, às vezes, fazer essa autorreflexão para a gente não cair no engano. E o último texto, Lucas, capítulo 22, onde Jesus conversa, aqui um exemplo prático de alguém que estava no engano. Lucas capítulo 22, versículo 31, diz, Jesus falando com Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, o quê? E quando você se converter, Jesus está falando com Pedro. Pedro, esse aqui é a última semana de vida de Jesus como ser humano aqui na terra. E Jesus está olhando para Pedro e fala: Pedro, quando você se converter. A essa altura, Pedro já tinha visto Jesus multiplicar pães e peixes. A essa altura, Pedro já tinha andado por sobre as águas com Jesus. A essa altura, ele já tinha
sido enviado aos povoados para expulsar demônios, ia fazer muitas coisas. A essa altura, Pedro já tinha visto os testemunhos a respeito de Jesus, os milagres de Jesus, as grandes coisas que Jesus fez. A essa altura, Pedro já tinha abandonado tudo para seguir Jesus. E Jesus, na última hora, fala: Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Gente, se tinha alguém que podia ser convertido aqui, era Pedro. Ele andou com Jesus, era discípulo de Jesus, era um homem forte que sempre dava o seu pitaco, sempre falava coisas ali, se envolvia nas histórias. E Jesus está dizendo que Pedro não é convertido, gente. Pedro, quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. E aí Pedro, naturalmente, se indignou, né? E ele diz assim: Jesus, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro falou: não, Jesus, você está enganado. Eu já estou convertido. Eu vou com o Senhor até o fim. Eu vou até a morte. Eu estou preparado para ir com o Senhor. E Jesus fala assim: não, Pedro, eu lhe digo que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará. 3 vezes você negará que me conhece. Pedro achava que ele já estava convertido, que ele já estava prontinho para assumir a vida a partir de Jesus. E Jesus fala assim: Pedro, você está enganado. Você está enganado, Pedro. Você não está entendendo essas coisas. Você acha que é alguma coisa, mas o problema é que o seu discurso não é coerente com a sua transformação interna. E a gente sabe do desfecho dessa história. Quando chegam os guardas para prender Jesus, Pedro pega a espada e ele corta a orelha do soldado. E aí a gente fala assim: aí tá vendo? Ó, Pedro estava pronto para ir com Jesus. E Jesus fala assim: não, Pedro, você não entendeu o negócio. Eu não estou aqui eu vim aqui para salvar. Ele pega a orelha lá do soldado. Você sabe se ele pegou a velha ou criou uma nova, que Jesus pode fazer o que ele quiser. Pôs a mão na orelha do soldado e a orelha voltou ao normal. Aí Pedro, como estava fora do script, aí ele já ficou com medo. E aí, como não estava naquilo que ele esperava, então é guerra, vamos morrer. Ele achou que, na hora que ele puxasse a espada, Jesus ia também puxar um laço flamejante ali, que os outros discípulos iam para cima, ia virar uma quebradeira, e aí ia dar tudo certo. Mas como Jesus mudou a rota, Pedro ficou totalmente perdido. Quando muda a rota na sua vida, meu irmão, como é que fica? Porque quando está tudo planejado, quando está tudo certinho, a gente sempre sabe como se comportar. Mas e quando muda as coisas? Quando muda a realidade? Mudou a realidade, Pedro ficou perdido e ele ficou escravo do quê? Das suas emoções. Então, o terceiro engano da fé é engano do discurso. Que falar é tão fácil, né, gente? Eu posso dizer assim: não, eu sou tão espiritual, não, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu leio a Bíblia, porque eu sou pastor, porque eu estou fazendo trabalhos sociais, que eu faço isso, que eu faço aquilo. E Jesus está olhando para mim e está dizendo: Samuel, na hora que você é tentado, você é meu servo, você se entrega para mim ou você se entrega ao seu desejo? Na hora que alguém te fala uma coisa que você não quer ouvir, te contraria, você continua meu servo ou você se torna escravo dos seus sentimentos? A hora que as coisas em volta bagunçam, que você fica perdido ali porque não é o seu mundo, você reage conforme a minha palavra, conforme a minha vontade, ou você se torna escravo dos seus sentimentos? Porque antes você sabe falar, mas na hora do vamos ver que eu quero saber. A quem você serve? Enganos, irmãos, enganos. A gente pode estar na fé, estar sincero na fé, mas estar sinceramente enganado. Nós podemos estar no engano do ministério, nosso ministério está prosperando, está dando certo, as pessoas me reconhecem e falam que eu sou uma bênção. Eu posso estar no engano do conhecimento, eu sei muita coisa, mas na hora de praticar eu não pratico. Eu posso estar no engano do discurso.
onde eu falo muita coisa. Eu até tenho lábia, eu até convenço as pessoas. Mas internamente eu estou ainda servo das minhas emoções. Engano. Tenho certeza que eu estou indo para o caminho certo, mas eu preciso avaliar se esse caminho realmente é o caminho de Jesus, se eu não estou enganado. E como que a gente não cai no engano? Como é que a gente caminha na fé e não cai nessas armadilhas? Irmão, aí que entra o tema da nossa série, 51%. O que determina é qual é a força que direciona a sua vida. Qual é a principal força que te governa? Qual é a principal força que te dirige? Imagina uma situação de cabo de guerra. Sabe aquela brincadeira lá que põe uma corda e cada um puxa de um lado, uma turma puxa do outro? Imagina que a corda esteja tensionada, as duas equipes estejam cada uma do seu lado fazendo força. E aquela corda ali quase arrebentando, porque tem muita gente forte. Mas está parado. Quer dizer o quê? Que tem 50% de força de um lado e 50% de força do outro. As forças estão anuladas. Então não tem movimento. O que precisa para essa corda se movimentar? Precisa desequilibrar isso aqui. Essa tensão precisa, por exemplo, sair de um lado para fortalecer o outro lado. O lado que vai governar precisa ter 51% de força, pelo menos. Precisa ter um pouquinho a mais para desequilibrar. Irmão, o que na sua vida tem 51%? É o seu coração, é o seu bolso, é a sua família, ou é o Senhor Deus? Que na hora do aperto, não importa o que esteja tensionando, você sempre vai para o lado do Senhor. Você sempre decide pela coisa da fé. Você sempre decide. É aí que você vai descobrir, é aí que eu vou descobrir. Para que lado eu estou caminhando na minha vida? O 51% da minha vida está de qual lado? O 51% da minha vida está do lado do entretenimento ou está no lado da busca de Deus? Eu estou mais dedicado, dedico mais tempo da minha vida buscando entretenimento e me divertir, ou eu estou buscando a alegria do Senhor? Eu estou buscando me alegrar no Senhor. Os 51% da minha vida está em eu fazer a coisa certa, na hora de decidir, meu irmão. Você pensa o quê? Você pensa assim, não, eu preciso fazer isso. Eu sei que é errado, mas eu preciso fazer isso. Onde está o seu 51%? Na sua força, naquilo que você acha certo, ou na vontade declarada de Deus? Deus não muda a sua palavra. Ele não vai dizer assim, olha, não, essa vez você pode mentir sim, porque é por uma boa causa. Essa vez você pode enganar, essa vez você pode trair, essa vez... Não, irmão, a palavra de Deus é única, ela não muda. Então, na hora que te aperta, na hora que as coisas saem do lugar, onde está o seu 51%? A vida com Deus é aquela que é a mesma em todos os ambientes, no secreto, no público, no reservado, entre amigos, entre companheiros de trabalho. Onde está o seu 51%? Qual é a força que dirige a sua vida? Se você descobrir e tem descoberto, e o Espírito Santo está tocando em você nessa noite, você está descobrindo, irmão, que há áreas na sua vida em que 51% da força que te puxa está te puxando numa direção contrária a Jesus. Se em uma área da sua vida você percebe que na hora do aperto você tende a responder mais à carne do que ao Espírito. Se você percebeu que o seu discurso é mais eloquente do que as suas atitudes. Se você percebe que você conhece muito, mas você age pouco em direção àquilo que você diz fazer ou que você diz ser. Hoje é dia de transformação. Hoje é dia de sair do engano. Hoje é dia de mergulhar no evangelho verdadeiro. Hoje é dia de encontrar um caminho novo. É dia de sair da pista expressa onde eu achava que eu estava dominando para ir para o caminho estreito que me leva ao caminho certo, ao destino certo.
Hoje é um dia de transformação, um dia onde a gente pode dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me abriu os olhos e eu estava no caminho errado, mas hoje eu quero ir para o caminho certo. Eu não quero estar no engano, eu quero ser transformado. Se você, irmão, percebeu que a força que puxa a sua vida, os 51% da sua vida não é Jesus, hoje é tempo de transformação, hoje é tempo de mudança, hoje é tempo de entrega. Deus está nos dando tempo, meu irmão, para viver o novo de Deus, para experimentar um tempo novo na sua presença. Não desperdice essa oportunidade. Porque Deus é bondoso, Ele é misericordioso, mas Ele é justo. E ainda que nós estejamos fazendo de forma inconsciente, enganados, achando que estamos fazendo a coisa certa, se nós ouvirmos a direção e a gente não segue esse caminho, o Senhor está dizendo, eu não te conheço. E sabe o que eu percebo? Que hoje a gente vive uma época onde tem muita gente que se diz cristão, que diz estar no corpo de Cristo, mas não vive, não experimenta de Deus. Quando aperta, ela mostra outro lado. Quando aperta, não sai Jesus, sabe? Se você está cheio de Jesus, se você é uma esponja que se encheu de Jesus, quando alguém te apertar, vai sair Jesus. E tem muita gente vivendo apavorada, tem muita gente vivendo aflita. Gente, essa época de ameaça à nossa vida, uma época que eu tenho visto muito cristão desesperado, com medo de morrer. Eu não estou dizendo que a gente não deve se cuidar, que a gente não deve amar a vida, mas irmão, eu já morri. Se eu estou em Cristo, eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que, assim como o apóstolo Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque há um lugar lá no céu preparado por Jesus, que é um lugar de delícias, que a presença de Deus é o melhor lugar que a gente pode estar. Então, o cristão precisa amar a vida, mas também não pode ter pavor da morte. Porque a morte é o começo do novo, é o começo de uma nova vida com Deus, uma vida onde o Senhor enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Quando aperta, meu irmão, o que sai de você? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Quais são os comportamentos que você tem tomado quando você é testado ou quando ninguém está vendo? Hoje é dia de transformação. Hoje é dia de entrega, hoje é dia de arrependimento. Que o Senhor nos dê graça. Eu quero te desafiar nessa noite a sair do engano. E não sou eu que estou dizendo, é o Espírito Santo que está falando no seu coração. Aquilo que o Espírito Santo está testificando. Ainda que você esteja reagindo, não, eu não acho, eu não acredito assim. Irmão, peça a direção do Espírito Santo. Porque às vezes você pode estar resistindo não a mim, você pode estar resistindo ao Espírito Santo. Não dá certo isso. Então peça a direção agora para sair desse engano, meu irmão. Para viver uma nova vida de um evangelho verdadeiro que funciona. Um evangelho que alivia, um evangelho que nos tira do pavor, que não nos deixa mais aprisionados nas nossas emoções, um evangelho que liberta, um evangelho que transforma, um evangelho que facilita e agiliza as coisas das nossas vidas. Que seja esse um tempo de refrigério na presença do Senhor. Vou pedir a ajuda do Luca para dedilhar umas coisas aqui no violão, e que nessa hora, meu irmão, seu coração esteja aberto para entregar-se a Deus, entregar-se nas mãos dele, confiando que o caminho, embora estreito, está nos levando para a glória, está nos levando para a vitória. Deus está do outro lado de braços abertos, mas no meio do caminho é duro, no meio do caminho eu tenho que lutar contra multidões, no meio do caminho eu não vou encontrar pessoas que vão apoiar tanto as minhas decisões. Vai ter muito mais gente lutando contra. Vai ter muito mais gente querendo me levar para fazer a coisa errada. Mas eu estou no caminho de vida. Eu vou pelo caminho estreito porque a minha saída é logo adiante.
Eu não vou tentar ser o espertão que passa na frente de todo mundo, que é legalzão com todo mundo, que na hora da angústia não é o legalzão que as pessoas procuram. Na hora da dificuldade, as pessoas estão procurando os santos. Na hora da dificuldade, as pessoas procuram quem é referência de fé. Então, meu irmão, não se engane, pensando que só porque você foi legalzão com todo mundo, que ninguém tá te criticando porque você é um crente careta, que você é um crente bitolado. Não se engane que isso daqui está elevando seu status, porque no fundo as pessoas sabem, e que em quem elas podem confiar são nas pessoas de fé, nas pessoas corretas, nas pessoas que falam a verdade, nas pessoas que cumprem aquilo que prometem. Deus tem um tempo novo, Ele quer despertar um povo digno, um povo santo, um povo separado, um povo que o ama, um povo que deita na sua cama angustiado e se ajoelha no chão para clamar e sai restaurado, um povo que ora e as pessoas são curadas, um povo que clama e as suas orações são ouvidas, um povo que não vive escravo dos seus sentimentos, um povo que serve porque ama o Senhor de todo o seu coração. Então, se você quer isso, meu irmão, se você quer restaurar esse seu contato com o Senhor, essa é a hora de clamar ao Senhor e de dizer: Senhor, muda a minha rota. Eu estou indo num caminho que não é o caminho de vitória, é um caminho de engano. Eu quero sair do engano. Me leva para o conhecimento da tua verdade. Me leva a ser coerente com as minhas palavras. Me leva a colocar em prática aquilo que eu aprendo. Me leva, Senhor, a viver em harmonia com aquilo que eu falo e eu faço. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te clamo por restauração, por abertura dos olhos, para que o Senhor nos faça enxergar, Deus, os lugares em que nós estamos caminhando e que não são caminhos do Senhor. Pai, eu te clamo para que cada irmão aqui, que de alguma forma está no engano, seja restaurado, seja renovado. Pai, para que quando uma pessoa olhar um irmão restaurado e renovado, e ele for pressionado, o que saia dele seja poder do Espírito Santo, o que saia dele seja a bondade do Senhor, seja o transbordar da graça de Deus, seja Jesus na vida daqueles que o cercam, Pai. Em nome de Jesus, levanta uma geração santa, levanta uma geração que te ama de todo o coração, levanta uma geração que conhece o Senhor, não só de ouvir falar, mas que caminha contigo. Em nome de Jesus, tira-nos do engano em todas as áreas da nossa vida em que estamos vivendo engano, nos cura, nos liberta, nos faz nova criação. Assim eu te clamo, no nome de Jesus. Amém.